Ok, vamos lá. É muito bom Então eu vou esse falar, livro. eu li não só o artigo do Eckhart, mas também o capítulo anterior, que é um tipo de introdução. Então, eu vou falar, esse capítulo de introdução é uma introdução ao livro e tem uns pontos gerais de grande interesse. Então, eu escolhi uns trechos e vou share screen. E só para lembrar, gente, para quem está vendo agora, né, e vocês podem estar vendo o vídeo, o autor do Forward é o Matthew Freeman, que é o coautor do livro de transmídia da Routledge, que a Renira Gambarato também assina. Então, parece que é um dos primeiros autores que começou a trabalhar, né, John, com esse conceito de transmídia histórica. Acrobat Reader, Cristina, acho que sim, sim. Esse aqui, share. Ok, então o livro sobre 19th Century Transmedia Practices. Interessante, claro, muita gente vai pensar que tudo da transmídia é uma coisa que vem dos últimos 20, 30 anos e é sempre ligado às novas mídias sociais, de Instagram, Quai, TikTok, Facebook, etc, etc. Mas não, havia um, como práticas de transmídia muito, muito fortes na época vitoriana. Aqui dá para ver primeiro o parágrafo, Transmedia Practices have a History. In 19th century, they spanned a variety of phenomena that was spurred by growing industrialization, technologization, and urbanization of life. Ok, então essa sentença é muito importante e dá uma ideia de alguns dos pontos principais das ideias de práticas transmídia. Muita importância dada para elementos tecnológicos, as próprias características das mídias, diferente de estudos de adaptação, que ainda, na maioria dos casos, são estudos de caso, como tal livro adaptado para cinema, dança, teatro, etc. Aqui a gente vai ver muito mais ênfase no papel social dos atores e das mídias. Podemos ligar, eu não estava, a última apresentação do Great foi da minha aluna Najara, a ideia de Actor Network, teoria de Actor Network Theory. Podemos ver algumas ligações com isso nas práticas transmídias, ênfase nos próprios atores. E Bruno Latour mencionado nesse capítulo inicial. Aí ela dá três, tipo, mini case studies, usa a palavra vignettes. Ok. Vamos ao parágrafo aqui. In February 1883, readers of the children's magazine St. Nicholas were introduced to the first installment of a new illustrated series with the so-called Brownies, a group of unnamed elf-like creatures with the same immediately recognizable body shape, a round stomach, a round face with big eyes, pointed shoes, thin legs, and most of them wearing a pointed cap. Aí ela dá exemplos, abaixando aqui, por exemplo, the Brownies expanded beyond their original carrier medium, proliferated into different media formats, such as books, theater plays, musical compositions, and toys. Ok, várias mídias aqui, mídias tradicionais como livro, teatro, música, mas também brinquedos. Images of them appeared on all kind of household stationery items. Stationery lembra papelaria. E interessante aqui que eu não sabia. A primeira
câmara automática, Brownie Kodak, introduced by the Eastman Kodak Company in 1900. Muita ênfase dada nesse capítulo à fotografia que começou 50, 60 anos atrás, mas até o fim do século tivemos primeiro máquina automática, Eastman Kodak Company, claro que dos Estados Unidos, e logo a qualidade da fotografia era muito, muito boa neste ano. E qualquer pessoa eram baratas, Kodak Brownie, e basicamente todo mundo estava dentro de alcance financeiro da maior parte da população. Okay, brownies, popularity, brownie consumer items travel to Canada, as far as Australia, Russia, etc. Children inviting children, dressing up, imitating clothing style of the goblins, the pranks, aqui brincadeiras, aqui largely forgotten today, but the history invites us to think about internet-connected production and consumption practices in the 19th century, about all the instances when, where, how a figure, a specific design dispersed across multiple media channels with what effects. Então, a ênfase aqui diferente do Henry Jenkins. Não temos aqui, eu tenho problemas com o conceito de storytelling across different media. Aqui, ideia diferente. Uma figura dispersada que aparece em múltiplas mídias aqui, os efeitos. Então, essa seria a ênfase desse capítulo, do capítulo de Eckhart Voigt do livro em geral. Brownie também, eles não colocaram aqui Brownie escuteiro. Acho que agora todo mundo é escuteiro, menina é escuteiro. Alguém aqui foi escuteira? Gisele, não, nunca, ninguém. Pai não deixou. Pai Pai não deixou, que contra. isso? Meu pai era contra militar e ele falou, não, isso é Ah, coisa sim, eu entendi, sim. e Ok, nem então acho que agora são mistos. Então tem escuteiro menina. Mas quando eu não fui para Scout, eu fui para Cub. Então os meninos eram Scouts mais velhos e uns até 10, 11 anos Cubs. Mas meninas eram Girl Guides e as menininhas eram Brownies. Com certeza Brownie veio daqui. Então, Ana está falando, John. A Ana, por alguma razão, não consegue falar. Ela falou: eu morava nos Estados Unidos e fui brownie antes de ser escoteira. sim. Então ela foi, com certeza, Brownie. Acho que a autora, eles não souberam, não sacaram isso. Ok, Uncle Tom's Cabin. Dão outros exemplos aqui de Uncle Tom's Cabin. Podemos ver different competing theatrical compositions of Uncle Tom's Cabin were produced throughout the 19th century and the first decades of the 20th, and Tom's show troops toured through the US around the world. In her study Racial Innocence, Robin Bernstein claims that story world of Stowe's narrative existed in multiple genres. Parlor performance seria casa. Antigamente as casas no Reino Unido tinham os casas da classe média. Embaixo tinha duas salas. Da frente, que era parlor, e atrás, living room. Parlor, em várias casas, era usado muito pouco. Só quando alguém morreu, colocava cadáver. Mas aqui, parlor performance parece que também usa tipo pecinhas que a família fazia, as crianças faziam. Outro tipo de mídia que hoje existe muito menos. Parlor performance, prose, poetry, visual art, material culture, physical practices, reading, looking, singing, showing,
Weeping, drying tears and masking to name only the actions scripted by the handkerchief. Ok, então várias outras práticas que Robin Bernstein está incluindo como possíveis mídias. Repertoire, to describe these sets of entangled, simultaneous, sometimes repeated activities and stylized gestures. Uncle Tom's Cabin in print and beyond the written page showcases how tropes in both words and images were passed on across different media simultaneously or almost simultaneously and created what might be called immersive realms for a heterogeneous audience. It invites investigations of transnational dispersal of media content, the transformation of the tropes have undergone as they move from one medium to another since their emergence in the 1850s, and the moments of audiences and their active expansion of the story. Então dá para ver que a ênfase é diferente das ênfases de vários estudos de adaptação, mais abrangente, envolvendo elementos sociais e materiais muito mais do que a maior parte dos estudos sobre adaptações. Interessante aqui, vignette 3. Aqui, dos suffragettes. Okay, next to pamphlets and periodicals, suffragettes organize public events, assemblies, and lectures. They also produce particular objects, jewelry, memorabilia, not only to target a variety of women, but also to establish a community. While the distinct color coding was cleverly used to make participants easily recognizable, the performative marches and public events strengthen their visibility. The plethora of games, cardboard, então importante, board games, they issued together with the short-lived shops they opened, became integral to their program. In this context, cutlery, stamps, scarves, pins should not simply be seen as trademark consumables, essentially unrelated to other activities. Rather, they may be seen part of the vast assemblage of suffrage, outcomes, products, and participants in various transmedia practices. Então, dá para ver que aqui estão sendo incluídos itens como xícaras, cutelaria, facas, e stamps, scarves, pins, etc. Silvia. Só queria lembrar, John, que no nosso livro a gente dá o exemplo que, inclusive, quando eu encontrei com esse livro e com esse outro aqui, eu falei, ai, que pena que a gente não tinha, bom, aquela coisa de sempre. Mas a gente tem uma parte que a gente fala de uma coisa semelhante que aconteceu com Alice. Lembra que a gente Sim, fala sim. sobre todo slides que eles tinham, letter que as pessoas contavam a história, passavam uns slides para passar em casa, Sim. coisas de chá. Então, inclusive, vocês podem encontrar links, entrar lá e ver tudo isso. É bem legal. Sim. Exemplifica esse slides para colocar em casa, chamava antigamente Magic Lantern. Então dava. Me lembro do Magic Lantern, sei lá, quantos anos? 30, 40 anos antes de colocar slides na internet e tudo no computador. Sim, tinha aquelas máquinas de slides, colocava slide muito semelhante ao Magic Lantern. Ok. Ênfase transmedia practices rather than storytelling. Então, saindo de Henry Jenkins aqui historicization, early histories of transmedia practice. De novo, repetindo o ponto que sempre havia transmedia, práticas transmídia, se voltarmos para teatro romano, teatro grego, havia vários tipos de mídia dentro do próprio teatro, embora não tinha papel como conhecemos, havia papyrus, etc. Ok,
Interessante, que eu nunca ouvi, mas é meio óbvio. Media archaeologists have influenced the study of transmedia practice by drawing attention to old media, the flip books that have often been marginalized in research, but that are nonetheless culturally significant, by rereading the relations between old and new media, and by writing alternate histories of old media that do not point teleologically, a ideia de progressão positiva, to the present media cultural condition as their perfection. Claro, podemos pensar nas várias maneiras de escutar música. Como chama aquelas coisas, aquelas caixinhas com cassete dentro, que 30, 40 anos atrás estava na moda, que todo mundo tinha. E claro que muda tudo muito rapidamente. Podemos pensar em vários tipos de mídias que usávamos, que conhecíamos há 20, 30, 40 anos atrás. Scrapbooks, por exemplo. Ok. Aqui outros termos aqui. Transmedia marketing, transmedia engagement, transmedia franchises. Falamos muito no capítulo sobre Star Wars, nosso livro. Transmedia adaptations. Então, adaptations aqui entra como dos elementos de 4 que são mencionados aqui. Marketing, claro que comercialmente, vários estudos na área de transmídia enxergam transmídia, elemento comercial da transmídia, que um produto vai ser vendido por vários meios, comerciais tradicionais na televisão, no jornal, mas claro, cada vez mais nas mídias sociais. E aqui temos transmedia experiences. Então podemos ver que esse campo é um campo muito grande, aberto, e a ideia de o conceito de adaptação é dos vários elementos aqui. Ok, Matthew Freeman, que escreveu muito sobre isso, o ensaio, acho que vimos o ensaio dele, uma das primeiras sessões no livro editado por Tom Leach. Ok. Aqui, sobre esse volume, the chapters in our volume also aim to offer further answers to how content in multiple media circulate across cultures, the technologies that made it possible, and contribute to the refining of existing methods and theories in the field. Ok, então a ênfase, circulação, tecnologias, e nem tanto na comparação entre a fonte e o produto, o alvo, como em muitos estudos sobre adaptação. Ok, século, um século que me interessa muito. Até temos um grupo, publicamos um livro sobre os vitorianos, junto com o Tiago Cass, que eu mando referências para vocês. Ok, mas, claro, o que podemos ver aqui? Ok, decades 1860, 1880, we witness time convergent, space divergent developments in different areas of cultural life in the UK and North America, an acceleration of these developments after 1890. Ok, então desenvolvimentos muito rápidos. A primeira revolução industrial na primeira parte do século, e depois muitas inovações tecnológicas. E claro que depois da Revolução Industrial, máquinas a vapor, onde eu estou no momento, Birmingham foi um dos grandes centros da Revolução Industrial. E
Technologies such as telegraphy, expanding and improving transportation infrastructure of railways and seaways, an extended postal service had an impact not only on work life, enabling faster, wider, safer, and regular distribution of news and goods, and passenger traffic, and altering the condition of communication and social interaction. They also transformed recreational and community life. Technology changed the way Americans and Britons amuse themselves. Traveling shows such as aqui Magic Lantern Slide Lectures, que a gente está falando sobre isso agora, circuses, reached broader audiences beginning roughly in the mid-19th century. Popular commercial affordable forms of entertainment included, among others, minstrel shows. Claro que hoje em dia não se fala mais de minstrel shows, porque o black up de pintar a cara negra, que não é aceitável hoje em dia. Public museums, freak shows, todo mundo escreve freak shows. Aí você tinha freak shows, alguém, por exemplo, com 3 pernas, 2, às vezes gêmeos siameses também. The diverse and growing number of periodicals, newspapers, cheap fictions, trade cards, melodrama, and vaudeville. Ok, a musical, esse vaudeville, hoje em dia não existe mais, muito popular. And towards the turn of the 20th century, cinema, amusement parks, as well as phonography and kinetoscope parlors. Acho que tinha vários tipos de visuais. Que era muito popular é ciclorama. Ciclorama, você entrava lá e você tinha pode ser uma batalha, uma pintura circular. Às vezes uma batalha, às vezes cena no deserto, montanhas aqui. Aí ainda existe alguns cicloramas, eu sei que tem em Den Haag, onde meu filho mora. Esses eram muito populares na época. E claro que variava, uma semana se tinha montanhas, outra semana se tinha batalha. Muito popular ciclorama. Então, São de VR. Do jeito que você me lembrou o VR que eu fui aí. E então podemos ver que tinham tipos de mídia que não existem mais. E estamos vendo tipo um campo muito variado, muitas possibilidades, de uma certa maneira mais variada do que hoje em dia as possibilidades que existiam dentro da cidade. Então elas enfatizam Great Exposition in London, Expo Tourism também. Tinha várias exposições, acho que Paris também. E vamos ver publishing, alguns nomes que a gente conhece muito bem hoje em dia começaram nessa época ou aumentaram o tamanho nessa época. Gisele? Não sei se agora ou depois, John, mas queria assim, uma palavra sobre storytelling, que estava lá no começo da sua fala, né, referindo aí ao texto, porque é um termo bem empregado hoje em dia, e essa oposição, quer dizer, não estou a ver muita diferença, são formas complementares, né? Parece que ali no começo da sua fala e do capítulo há uma oposição entre storytelling e essas formas todas de manifestação Sim, cultural. eu acho que eles estão saindo de Henry Jenkins bastante. Eu acho que essa ideia de storytelling em mídias diferentes é um pouco limitada. E pouco... Okay. Olha, depois o John, Sim. quando... Sim, vamos abrir depois. Porque o Voice sim. usa storytelling. Sim, ok, vamos lá. Ok, mercado livreiro aumentando muito, new printing methods, stereotyping, multiple reproductions. Então, desenvolvimentos muito importantes na imprensa
na publicação de livros. Introduction of high-speed rotary press and typesetting machines. In the first half of the 19th century, contributed to the growing mechanization of printing. Então, realmente, número enorme de jornais, livros, revistas, growing availability of cheap fiction and periodicals, expanding network of retail outlets, railway bookstores in Britain, the news kiosk and railway station sellers in the US made reading an easy and rewarding pastime. Algumas das editoras que a gente conhece muito bem, como Longmans e Routledge, começaram nessa época. No longer was it possible for people to avoid reading matter. Everywhere they went, it was displayed. Weekly papers at a penny or twopence. Complete books, enticing in their bright picture covers, at a shilling. And all fresh and crisp from the press. Okay, book clubs, newspaper rooms, subscription rates for magazines and newspapers, even the illegal practice of hiring out newspapers. Reading had become a popular addiction. E claro, Europa do Norte, América do Norte, a taxa de analfabetismo baixou muito, com, eu sei, no Reino Unido, a escola obrigatória para a população inteira a partir de 1870. Então, muito difícil, eu penso então, analfabetismo, taxas muito baixas. Ok, outro elemento muito importante, serialized texts. Vocês sabem que todos os textos de Dickens foram publicados em Blackwell's Magazine semanalmente. Então, muito, muito importante para o tipo de livro. Cada capítulo terminando num ponto de suspenso. E aqui, interessante aqui. Periodicals required particular types of reading and spurred a series of social rituals and cultural practice, from regular gatherings to read and listen to chosen stories. Então, você pode imaginar uma família acabou de comprar o último episódio no Blackwell's Magazine de Oliver Twist ou David Copperfield. Você pode imaginar a família inteira escutando o pai, a mãe, lendo aquele episódio. Magazine days on which the life of middle and upper classes feverishly revolved around the new issue, to Christmas specials that were collected and filled the scrapbooks of many a lady, to copying practices that middle-class readers engaged and participated in. Aí copiando expressões, parágrafos na agenda, no livro particular, assim. Establishing reading clubs também. Ok. Reading clubs are back nowadays. Acho que reading clubs are back hoje em dia. Todo mundo tem. A moda dos clubes de leitura hoje em dia está grande, né? Todo mundo tem clube de leitura. Interessante, participação fanfiction aqui, e dá o exemplo de Sherlock Holmes, interviews with him. He's a bit, quando aparentemente ele morreu, todo mundo chorava. Wrote him letters. Acho que ainda tem gente, porque ele tinha um endereço que 220B, uma coisa assim, Baker Street. Aí tem muitos turistas que vão lá batendo na porta, acho que não existe 220B, mas bate no porta ao lado querendo ver Sherlock Holmes. Aqui. Transmedial actualization, specific features of literary characters such as Sherlock Holmes and the supervillain Fu Manchu. Aqui,
De novo, vários tipos de mídias aqui. Photographic portraits, porcelain figures, dolls, number of other articles, jars, cigarettes, matches, that catered to the taste of various classes and gratified Victorian desires for collecting. Muito importante falar de cigarettes aqui, não falo de cigarette cards. Até, acho que eu estava lendo agora de 1875 até 1947, quando comprava um pacote de caixinha de cigarros, 10 cigarros, vinha cigarette card. Em geral, atores, personalidades, esportistas, colecionava e, claro, comprava mais cigarros, fumava mais para tentar completar a coleção. Hoje em dia, eu acho que isso, colocar cigarette cards dentro de pacotes de cigarro não seria muito aceitável. Mas claro que mesmo quando eu era criança, era coisa em chiclete. Você tinha esse tipo de cartões em chiclete. Ok, photographs. Importante, como falei, crescimento da indústria fotográfica e em 1900, a maior parte das pessoas podiam comprar esse tipo de Kodak, a câmera simples Kodak Brownie. Circulars, mail order catalogs, aparecendo pela primeira vez. Marketing strategies Coca-Cola. Naquela época, quando a Coca-Cola saiu, claro que tinha cocaína dentro. Single sewing machine, aqui. E Lumiere's Cinematograph, aqui. Eu estava fascinante o museu dos irmãos Lumière. Um dos inventores, primeiros filmes eram deles, de operários na sua própria fábrica. Fascinante o museu, que era a fábrica deles em Lyon, na França, que eu fui um pouco antes da pandemia. E aqui, Lantern Magic de novo. Aqui, Transmedia Practices, aqui. Transmediality, Elizabeth Evans, increasingly popular industrial practice of using multiple media technologies to present information concerning a single fictional world through a text of textual forms. Ok. Várias formas sendo usadas para apresentar single fictional world. Aqui, following this broad understanding, with reference to the 3 vignettes provided at the beginning, this introduction, we consider transmedia practice to describe any culturally significant action, repeated or not, that is hinged on multiple interconnected mechanisms. Okay, acho que ficou claro dos exemplos. These mechanisms include not only acting individuals and institutions, also encompass diverse technologies involved in processes of production, distribution, and consumption of text, be that in the form of fictional or non-fictional reading material, visual artifacts, or material goods, for example. In fact, these deliberate or random actions contribute to and create an imaginary world that is contiguous to producing a kind of transmedia experience. Ok, então isso aqui é importante. Aqui. Vamos ver, acho que podemos passar daqui a pouquinho. Interessante aqui. 19th century sprawling media content is being generated, transported by different cultural agents, comprised not only of acting individuals who carry out activities, sometimes repeatedly, regularly, continuously, in institutions such as newspapers, syndicates, salons, circulating libraries, for example, but also of action conducting carrier media technology products. Ok, outro tipo de ênfase aqui, muita ênfase nas próprias mídias, exemplos são dados aqui. Ok, aqui é ligado a the Actor Network Theory. Practices are forms and ways of agency, performance, and action that are discursive, material, and systemic network, rather than simply individuated
individual isolated acts. With the chapters in this collection, we're hoping to shed light on what might be termed the motives of spread, to use a machinic metaphor. Ok, spread, vários mídias. Ok, eu vou falar um pouco menos sobre, essa aqui é uma introdução muito boa, e agora vamos para Eckhart Voigt. Vocês vão ver o nome Eckhart Voigt Virchow, os artigos mais recentes são Voigt. Antigamente ele era Voigt Virchow. Aí não sabia por quê. Eu pensei que talvez Voigt Virchow era muito longo e ninguém conseguia se lembrar. Não. Aí eu perguntei a um amigo meu o que podia ser, se o amigo aceitou. Divórcio. Antes ele pegou o nome da mulher, que era Virchow. Aí quando divorciaram, tirou Virchow. E voltou para ser Voigt. Então, esse aqui é a razão. É por isso que eu digo, tente não se casar, e se você for obrigado a se casar, nunca mude de nome. Não. Minha amiga ex-vizinha aqui em Birmingham, que eu estou sempre em contato com ela, o nome dela era Mary Tudge. Tudge. Nome muito pouco comum aqui. Tudge. Ela casou com Bill Smith. Tornou-se Mary Smith. Nome mais anônimo possível. Hoje em dia talvez seria diferente, mas isso foi 40 anos atrás. Ok. Vamos Eckhart aqui. Ok, de novo enfatizando a importância de estudar as mídias vitorianas. A consensus in transmedia research holds that we cannot simply transfer the contemporary situation of media convergence, which gave rise to theorizing transmedia storytelling in the first place, to previous historical periods. As Freeman and others have pointed out, the industrial cultural configuration of the past needs specific tools for analysis. Então, não, agora está uma crítica, não exatamente crítica, mas muito difícil usar as ferramentas de Henry Jenkins quando discutimos a situação vitoriana. De novo, spreadability, elaborating rather than retelling stories in the circulation narrative. Então, não exatamente retelling, mas elaborating. Ok, então ele dá critério para historical transmedia phenomenon in spite of the absence of today's social media. A best-selling text on the frenzy of a fan base and the responsiveness of readers. In terms of textuality, these texts veer towards middlebrow. Todo mundo conhece highbrow, intelectual, lowbrow, popular, middlebrow no meio. Communal acts of reading, a textual universe, gifting a communal identity, the textual community is shaping the text. The emergence of paraphernalia, usa a palavra em português, objects of adulation, so that the text as a readily accessible object becomes part of one's everyday. In the way I've termed literature as furniture reception. Aqui vou desfechar. Esse nome eu fiquei muito curiosa, John, te juro, de pegar esse trabalho Literature's Furniture. Gente, que... Achei o máximo, achei muito apropriado. Não, fiquei muito curiosa. Eu, assim, aqui não deu tempo, e hoje não vai dar, mas eu vou ler esse artigo. The text, part of one's everyday. Familiaridade. Todo mundo está familiar com Shakespeare, Dickens, etc. Parte da vida diária. The textual productivity of knockoffs, parodies, sequels. Knockoff, seria algum tipo de adaptação, possivelmente leve. Sequels, both with and without copyright. The blurred distinction between fiction and non-fiction, a non-fictional source as well as a non-fictional reception phenomenon. Então, elementos que ajudam a entender
Transmídia vitoriana. Ok. Expansion. Então, mais do que a ideia de transmedia storytelling, expansion of the narrative through different media, the participation of users, interessante de novo, transmídia elemento que é enfatizado sempre a participação dos usuários. Ok, ele fala sobre um romance que era muito popular de Walter Besson, All Sorts and Conditions of Man. Ele não fala muito sobre esse livro. Ele acha muito mais importante o fato que este People's Palace, opened in 1887 by Queen Victoria on the current site of Queen Mary Polytechnic College, Marlandia Road, a model subsequently adapted to other cities such as Glasgow's East End, in a case of architectural spreadability. Então, a ideia desse People's Palace veio do livro All Sorts and Conditions of Man e foi copiado também para Alexandra Palace e Glasgow East End. Quando falamos East End, no Grã-Bretanha, East é sempre a parte mais pobre da cidade. Vocês sabem por quê? Não? Acho que já falei para a Silvia isso. Sim. Quase todas as cidades no, vamos falar, Grã-Bretanha, quase sempre West é a parte chique, East é a parte pobre. Por quê? Tem a ver com os ventos. 90% dos ventos vêm do Atlântico. Então, você não vai colocar as fábricas no oeste, sempre vai colocar as fábricas no leste. Porque, claro, com grande poluição no século XIX, se vai colocar a parte chique, as casas da burguesia no oeste, que não vão pegar poluição vindo com o vento, e vai colocar as fábricas, as casas dos operários no leste, a parte mais poluída. Se pensa em todas as cidades na Inglaterra e na Escócia, é assim. Está pensando nas cidades que vocês visitaram. Agora, Londres aqui Glasgow, Birmingham, tudo assim. West End é a parte chique dos teatros, East End é a parte pobre, tradicionalmente. Você vai lá para cima, John, quando aí você vai indo para a Irlanda? Irlanda nunca teve indústria. Tá. Então, é claro que hoje em dia nunca foi industrializada. Mas claro que os ventos são os mesmos ventos. Mas ali a região oeste da Irlanda é bem a saída para o Atlântico, né? Então, Sim, o sim. fim Os ventos vêm de lá. Para todas as ilhas britânicas. Ok, o romance, ele acha o romance um pouco chato, cópia de Dickens. Mas o que era importante, que uma das personagens propõe esse tipo de People's Palace, que era tipo casa de cultura para operários. Aqui vamos ver aqui. Aí ele fala aqui de uma ideia central. Temos aqui, Transmedia from People's Palaces spread all across Europe. Folkets Reis, Casa del Pueblo, Maison du Peuple, e eu estudei, fiquei um pouco na Turquia, e nos anos 30, houve o mesmo tipo de coisa, e até no caso de cultura turco, na Turquia estudava traduções de romances ocidentais também. Palácio da República, Ceausescu também, Romênia.
Então era um tipo de... Ok, vamos ver aqui. Virginia Woolf. Craftsmanship. Declares that literature is worldless. There are no battles, no murders, no defeats, no victories. Mr. Bent and Mr. Brown, a good book was self-contained. It leaves one with no desire to do anything except indeed to read the book again and to understand it better. Ok, então livro para Virginia Woolf aqui é uma coisa isolada, sem contato com o mundo lá fora. While I'm immensely sympathetic to these articulations of literary autonomy from welfare, Oscar Wilde, it's quite clear art for art's sake. It's quite clear, however, that popular fiction is entangled in the world, changing and affecting readers, creating in them the desire to do things that go beyond reading those texts again and understanding them better. Literary texts are central to shaping popular attitudes to the world, and always strive, tentar to exceed their boundaries. Ok, então, o que ele está defendendo o fato de que a literatura, especialmente a literatura popular, ficção popular, é uma parte do mundo. Podemos usar esse conceito de furniture também. Ok, essa ideia de synthetic experiences. Audiences orbit automatic construction of a fictional world from novels, movies, television, and other sources generates what we term synthetic experiences. Impressions, ideas, and pseudo-recollections about the world derive from exposure to narrative texts. These synthetic experiences reinforce, induce, and even replace identities and beliefs that affect how one is behaving in the real world. Então, a ligação não é uma coisa isolada. A ficção é que não ficção, mas ficção vindo de novelas, de filmes, afeta nosso relacionamento com o mundo. Aqui, Scott McCracken juxtaposed Attridge's insistence on the aesthetic singularity, aqui, como Virginia Woolf, of the literary event with Rita Felsky's idea of network literature, where the political import of a text cannot be inferred from its internal formal logic, but derived from its position in the constellation of text, practice, and interest. Então, esse aqui, ele está usando Rita Felsky para sua própria ideia da interligação da literatura com o mundo, nossas ideias e comportamento no mundo. Interessante, Rita Felsky, eu estudei, eu conhecia Rita Felsky quando eu era adolescente. Ela é de Birmingham, estudava na escola, colégio ao lado do meu. Eu estudava King Edward's School for Boys, ela King Edward's High School for Girls. E fez carreira, tipo aluna brilhante, fez carreira nos Estados Unidos. Mas de Birmingham. Ok, então ele vai ver os exemplos, usa Raymond Williams também aqui. E o que ele coloca muito importante aqui, essa ideia do People's Palace. Uma personagem no livro coloca a ideia do People's Palace. Então, essa ideia foi tomada aqui, Angela Messenger. One of them should be for concerts, and there should be an organ. One of them should be a theater. There'll be a stage and everything. One will be a dancing hall, skating rink, one for lectures, reading and recitation. One picture gallery, one with permanent exhibition of small arts, concerts, exhibitions, etc. Então, essa ideia foi tomada do livro, que teve grande sucesso na época, para tentar aqui overcome working class antipathy to culture, Philistinism. Aqui, the fictional Palace of Delight later materialized not just in East London as the People's Palace, but also in North London at the Alexander Palace, todo mundo chamava Ali Pali, named after the Prince of Wales' wife,
what has been termed the rational recreationist phase of public planning. Okay, EAS acquired the Royal Pavilion in Brighton. For the people that must know, acabou não sendo. But East End of Glasgow People's Palace was opened 1898. Então, parece que isso foi financiado por patrocinadores ricos e parece que People's Palace teve muito sucesso. Foi inaugurado por Queen Victoria, current site of Queen Mary University. Over 600,000 people attended. Parece que inicialmente teve muito sucesso, mas no longo prazo menos. Structure failed to be fully embraced by the working class population for a number of reasons, chief among them the normative definitions of delight and pleasure, which would subsequently exclude the most popular entertainments. Então, muito tipo coisas da classe média, não tanto do povão, targeted at factory girls' physical training, is a clear echo of the kind of wholesome, morally uplifting physical program for the working classes envisaged in Besson's novel. Então, basicamente, as decisões no tipo de entretenimento foi decidido pelos pessoas vindo da classe média. Aqui dá para ver o prédio, muito bonito aqui. Dá para ver as críticas aqui. Lacked a coherent object understood and shared by the public. Deeply self-conscious movement which tried to create a feudal world in the urban slum. Difficult to see how the People's Palace intervened positively in misogynist, xenophobic violence that erupted 1 year later, when less than a mile from the People's Palace, the Ripper, Jack the Ripper murder started to occur. Então, várias críticas aqui. Fascinating institution, example of failed social engineering. E também, ironicamente, in 1902, it held a large xenophobic rally organized by the BBL, British Brothers League, against refugees and economic migrants, such as pauperized Eastern European Jews, non-Jewish Russians and Poles, Italians, Germans, and Chinese. The Guardian reports that Sherlock Holmes creator Arthur Conan Doyle donated 10 shillings and sixpence to the League. The Tory MP for Bethnal Green North East, Manjari Bonagria Bombay-born Parsi, endorsed any action which might stop this undesirable addition to our population. Okay, então ele resume aqui. As we have seen, it is an excellent example of transliterary participation, of linking a middle-class imaginarium with East End realities, of a textual universe gifting a communal identity and intense reader engagement and responsiveness. In short, it is text turned into stone. Então aqui, colocando arquitetura como elemento importante, uma mídia que ele está acrescentando às várias mídias, nesse conceito mais abrangente de transmídia. Agora, segundo exemplo, The Battle of Dorking, The Future War Novel. Ok. Battle of, dá para resumir aqui. Fear of a German invasion, that is the immediate impetus for the Battle of Dorking, Dorking cidade no Surrey, sul de Londres. The ensuing publication frenzy. Ok, então, Battle of Dorking was a publishing event of the year. Okay, so the invasion of England, a possible tale of future times. Então, published anonymously,
sobre invasão da Inglaterra por Alemanha. Several publications ensued that created an entire subgenre of speculative war fiction, quickly labeled as Dorking literature. They included pastiche, parody, and satire. Mrs. Brown, On the Battle of Dorking, etc. The Battle of Dorking sold 80,000 copies, translated into a score 20 languages. No immediate military response, but on 1880s forts were erected on Box Hill in Surrey. Lord Ashcombe provided the local volunteer force in London funds for a drill hall. Se a Alemanha fosse invadir Londres. Então parece que levantou o medo da possível invasão da Alemanha. In the Chesney's Tale, a battle takes place at Dorking between invaders and British defenders. The narrative template is a military memoir in which a soldier from the vantage point of 50 years in the future tells his grandson in retrospect about the attack by the Germans, who used a gruesome and powerful naval weapon. Here we have a conveniently mystifying technological lacuna. They only appear as fatal engines. Alighting at Harwich, Essex, the Germans march upon London. Having landed on the southeast coast, the German troops advanced towards Dorking and the Surrey Hills, which occupies a strategically vital point for the final battle. The superior German forces succeed in battle and invade the capital, which results in the utter humiliation of the British forces and the loss of the empire. The reason is stated at the outset and concludes the cautionary tale. Whereas technology progressed quickly, England failed to harness it to military purposes, concentrating on the economy and commerce instead. We thought we were living in a commercial millennium, Chesney Rater tells his audience. Ok, e dá para ver o que está propondo aqui, investir mais no militar na defesa. Adaptations into other media, music hall turn, song, The Battle of Dorking, Dream of John Bowles, assim. Então parece que epígono, cópia aqui, apareceu também em United States, Italy, France, and Germany, and Japan. Aqui, adaptado para a Alemanha, Chesney's narrator turns into an old Landwehr soldier who bemoans the defeat of the Prussians. British public particularly obsessed. Então dá para ver, foi copiado, teve popularidade enorme, e parece que a cópia que teve mais sucesso, ficou mais conhecido, H.G. Wells, quando ele escreveu sobre a invasão dos marcianos, que tornou-se... Só cópia, né, John? Pelo amor de Deus! Inspiração, né? Inspiração, vamos aos termos, sim. Ok, mas a ideia, parece que a ideia da invasão por uma força superior. Eu adorei saber isso, John. Nossa, eu gostei muito desse artigo. Sim. Ok, Invasion Narratives. Nunca ouvi isso aqui, já tinha parado. Late 19th century. Claro que quando a guerra começou, acho que todo mundo esqueceu isso de Dorking. Primeira Guerra. Weren't you wounded at the Battle of Dorking? Recurrent joke that would accompany trifling injuries with the catchphrase. Weren't you wounded at the Battle of Dorking? Parece que durante uma época, provavelmente até a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, passou a falar isso. Ok, vamos ver. Sim. Ok, vamos ver aqui. Conclusão. Popular culture as represented by social novel and future war narrative here
can be far more influential than many emanations of highbrow culture. What would be emanations of highbrow culture? Dê-nos algum exemplo. O que seria isso? Hamlet, Virginia Woolf, James Joyce. Example. Dickens. Dickens teve um papel muito, muito importante. Dickens, muito menos. Dickens não era highbrow culture, porque todo mundo lia Dickens. Mas os modernistas, vamos especificar os modernistas, lidos por uma elite. Mas depois se tornaram um pouco também lowbrow culture nas suas adaptações, né? Quando passam a se adaptar aos livros, Não, não? James Joyce. Tá que ele fez aqueles livros de crianças, mas Mas eu acho que esse é o lance da adaptação. As adaptações transformam também o público, né? sim, Transformam mas houve relativamente poucas adaptações. Por exemplo, Virginia Woolf. Tem aquelas adaptações, o filme, como chama? O Orlando e Passeio ao Farol, tem adaptação até da vida dela, né? Mas não são adaptações populares que tornaram ela para poder ser considerada uma Não sei, Silvia. Eu acho que tem nada. Eu acho que tem filmes, por exemplo, Tom and Viv, que trata a história do Elliot com a Vivian, a história dela, na verdade, né? Que ela foi internada, tal. Na época fez o maior barulho, há cerca de uns 20 anos, ou quase 30 anos atrás. Foi um dos indicados para o Oscar. Como é que isso não é popular? Quer dizer, as pessoas usualmente que nunca tinham ouvido falar em Virginia Woolf. É popular, Gisele, tudo bem, mas tudo bem, não vamos agora entrar nessa discussão. Ok, só vou terminar isso aqui, vamos terminar aqui, temos o tempo. Ok. Blurring the boundaries between fictional and non-fictional modes of reception, both Dorking literature and Bisson's parts of delight generate participatory systems of buildings, variation and sameness. In both cases, transmedia expansion discussed here, the authors have successfully sought to transcend the boundaries of fiction, aiming to create tangible effects of the transtextual and even non-textual real world beyond the confines of their individual narratives published in print. Okay. The people in Potential People's Palace. Aqui, mídia em termos de arquitetura. Chesney's literary invention was instrumental in the late 19th century arms race. A ideia que a Grã-Bretanha e Reino Unido deveria investir mais em armamentos, em defesa. Transforming text into policies, one could argue the authors have created or helped create institutions, objects, and architecture. Então, ele está colocando esses textos, os dois textos hoje totalmente esquecidos, tinham grande importância esses vários elementos econômicos, sociais, institucionais. It follows that storytelling transcends not only the boundaries of media, but spills over into real policies and schemes in remarkable ways that turns narratives into money and subsequently into arms and architecture. Ok, Ski. Silvio, é que decidiu o que ele vai falar na plenária, não? Ele mandou. Agora eu não lembro. Ok. John, porque inclusive a gente usou Eline. Não é Eline que está. Mas eu acho assim, o trabalho dele muito interessante. E uma coisa que você falou, John, ele nesse artigo, você pode reparar que ele é muito mais próximo à adaptação do que o que a gente já viu. Então, várias vezes ele fala, então, por exemplo, aqui eu marquei 38, adaptations in other India, várias vezes ele usa o termo, tem uma hora que ele fala
Eu adorei, eu gostei muito, os pontos de vista, e é uma coisa que o pessoal está estudando muito, eu estou louca para ter esse Scolari que ele menciona, que você mencionou no começo, ele escreveu sobre o Quixote. Então, eu estou já estou com o artigo, mas não tive tempo de olhar. Adorei que ele fala do Aizer e que era um pessoal que eu não via faz tempo. O Aizer e o outro, como é que chama? O Jauss, o Yes. Hans Robert Jauss. Uhum. É muito legal. Eu não entendi o que você Sim. falou da sua amiga, John. Ele era uma escritora, estou procurando aqui onde Quem? ele fala. Olha, pelo visto, ela trabalha com coisa tipo digital media, não entendi, é isso? O quê? Não está falando? Você segue o trabalho dela? Você Não, conhece? não muito, não. Não. Não, ainda tive mais contato. Eu estou sempre em contato com outra colega dela Judy, que foi Judy Smith, né, outro nome agora, que foi para a África do Sul. Sei. Ah, Olha, John, na página 27, onde tem aqueles itens, tem uma hora que ele fala do Freeman. Então, ele fala assim, sim. and I'd like to know that this model can even include practice, adaptation, appropriation, and other kinds of intertextuality. Aí ele, entendeu? Ele coloca, tá vendo? The use of transmedia stretch its limits. Eu acho que ele está... para ele não tem né, esse problema, né, de ficar... inclusive, depois ele vai, né? Accepting the wide notion of transmedia practice. Eu estou lendo na página 27, gente. Uhum. Eu gostei, vamos ver, né, o que ele vai falar. Só uma outra coisa, John, e depois a gente pode até encerrar, porque eu tenho essa reunião com a dona Solange também, todo mundo tem coisa. Você já tinha ouvido, você que é inglês, essa palavra dorking, eles usam até hoje? É uma coisa que se usa? Não, Tá. nunca tinha ouvido isso. Eu acho que tudo isso da ideia meio brincadeira da invasão da Alemanha acabou com a Primeira Guerra, Grande Guerra. Tá, porque depois não foi brincadeira, né? Sim. Então, e a segunda Sim. também, então deve ter ficado meio trauma. Sim. Bom, Outro artigo de Eckhart, Hysteria, Female Organism and Medical Humor in Neo-Victorianism. olha, Se alguém... não, ele tem umas coisas tão assim diferentes, né? E aqui nesse que ele fala dessa Lisete, que inclusive uma aluna do curso me pediu, a Heloísa, ela vai estar na Jota, ela me pediu para ela ver, que ela precisa de um capítulo. Bom, vamos então fechar? Eu não sei se alguém vai falar alguma coisa ou não. Você tem reunião? No final, acho que o último parágrafo ele, né, desse segundo texto volta ao storytelling, que é um termo que tem super sendo usado aí por instituições. Eu tenho acompanhado o pessoal nos Estados Unidos, tem trabalhado muito com essa história de storytelling, sociologia na prática, sabe? E escritores também têm falado muito disso. Eu não consegui relacionar. Por exemplo, aqui no último parágrafo, storytelling transcends not just the boundaries of media, but spills over into real policies and schemes in remarkable ways that turn narratives into money, and subsequently into arts and architecture. Então, aí talvez esteja a resposta à minha pergunta, o que é storytelling e por que naquele primeiro texto há uma oposição. Não entendi muito bem aquilo, tem que reler, mas ficou um pouco obscuro. Essa oposição, storytelling, No transmídia. início, essa palavra storytelling, Gisele, vem muito também de toda
a história da transmídia, de como a coisa vai aparecendo, os estudos da transmídia, né? E realmente, depois eu mesma vi, e olha, não sou especialista, sabe? Gente, conheci isso, né, escrevendo livro, então, nossa, todo dia eu descubro uma coisa nova, essa pessoa, então, assim, nossa, falei, gente, por que eu não vi esse livro antes? Mas aquela sensação horrorosa, né? Mas pelo que eu vi, Gisele, esse nome storytelling ele não é toda hora usado, entendeu? E já perdeu aquela coisa que antes era sempre grudado. Transmite storytelling. Agora, ele já, às vezes, ele separou, você vê que o próprio Voids, na hora que o John estava lendo, você vê que ele, se vocês lerem esse capítulo, já quase ele não usa tanto, ele usa, mas às vezes ele não usa, muitas vezes ele não usa. No próprio livro, se vocês olharem o livro, vai ter vários autores, porque o livro é uma coletânea de artigos, né? Então, vai ter vários artigos, pessoas que não vão usar, e tudo bem, não é um. Entendeu? Eu não acho que. Sei, viu? Eu sinto mais que o storytelling. Ele está falando de marketing. Eu sinto mais que esse storytelling também é muito quando você usa muito as outras mídias para contar todo o resto da coisa. E você abre aquele universo e começa a fazer outras histórias, então, como, né, o famoso exemplo que a gente deu de Star Wars, e que, então, até hoje, você entra na Disney, tem lá, né, o Lucasfilm, você tem tudo, né, seriados de personagens que, sei lá, tinham aparecido no final de uma cena, né? E hoje em dia os caras eles têm um seriado. Ninguém sabia nada dessa personagem, o mundo que ele vivia, tiveram que inventar tudo. Então, não sei, eu imagino mais história dele, posso estar errado aí, Gisele, também. Mas, sei lá, é uma coisa que tem que estudar mais. Como eu te falo, todo dia eu descubro uma coisa nova, fico fascinada. Esse livro foi uma coisa, eu falei, gente, vamos dar uma lida, né? Porque, pelo visto, é uma coisa nova, ele é 2022, e a gente está recebendo Eckhart Voids aqui, então, para quem está vendo esse vídeo agora, se você não sabe da Jota, entra lá no nosso site e assista a Jota, pelo menos como ouvinte. Tá bom. Tá bom, Tá bom. John. Então eu vou Obrigada, John. Obrigada, faz viagem. fechar agora, então. Tá bom. Obrigada, Bye, Silvia. Beijos. Tchau. Quinta a gente Bye, se bye. fala. Ok. Tchau. Bye bye.